eu sou Giancarlo, pesquisadora da Psicologia Histórico-Cultural, beletrista e professora. E hoje nós vamos falar sobre o aniversariante do dia, Lev Semyonovich Vygotsky. Vamos lá? Temos consciência de nós mesmos, porque a temos dos demais, e pelo mesmo procedimento através do qual conhecemos os demais, porque nós mesmos em relação a nós mesmos somos o mesmo que os demais em relação a nós. Tenho consciência de mim mesmo, somente na medida em que para mim sou outro, ou seja, porque posso perceber outra vez os reflexos próprios como novos excitantes. Esse excerto é de Teoria e Método em Psicologia, de Vygotsky, e é assim que a gente vai começar introduzindo o nosso autor. Bom, quem foi Vygotsky? Vygotsky nasceu em 17 de novembro, por isso aniversariante do dia, em 1896, na Bielorrússia. Ele viveu pouquíssimos anos, morreu aos 37 anos por conta de tuberculose, teve uma vida muito curta, mas muito produtiva. Esse autor, ele estava engajado em construir uma nova psicologia, que se diferenciasse das correntes principais da época dele, ou seja, que se diferenciasse das mecanicistas, materialistas mecanicistas e das idealistas. Qual era a ideia da nova psicologia? Era fazer uma superação dessas duas correntes, então unindo todos os processos psíquicos aos processos fisiológicos, pensando então no psicológico como um todo integrado. Bom, Vygotsky, tinha o desejo de escrever o Capital da Psicologia, então ele partiria do materialismo histórico-dialético para construir essa nova psicologia. Esse excerto que a gente leu agora há pouquinho nos demonstra como Vygotsky ele vai compreender o sujeito, o ser humano. Esse sujeito, ele só pode existir porque existe um outro. O Vygotsky é um psicólogo que ele parte de dois caminhos muito interessantes. De um lado, a gente tem uma psicologia de forte caráter marxista e hegeliano, e do outro lado nós temos uma psicologia de também forte caráter artístico, literário, trágico e teatral. O Vygotsky, ele começa a vida dele na questão da arte. Então a primeira monografia que ele escreve é sobre Hamlet, o príncipe da Dinamarca, e aí ele escreveu também muitas resenhas sobre todos os tipos de arte na sua juventude, que inclusive foi um livro recentemente traduzido pela Priscila Marx. Depois eu deixo aqui o nome. Bom, o Vygotsky então ele começa dessa forma, extremamente ligado às artes, e ele vai aos poucos caminhando para a trajetória materialista dele. Mesmo quando ele já é materialista, ele nunca abandonou as artes. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, mas o Vygotsky vai compreender a personalidade do sujeito em termos de drama, exatamente, em termos teatrais. O desenvolvimento da criança humana é uma repetição, só que ainda mais abreviada, do desenvolvimento intelectual dos mesmos ancestrais, pelo menos dos posteriores. Em suma, o animal apenas usa a natureza exterior e, por sua simples presença, causa modificações nela. O ser humano a põe a serviço dos seus fins por meio das modificações que introduz nela. Ele a domina. E essa é a última diferença essencial entre o ser humano e os outros animais. E, novamente, é o trabalho que faz essa diferença. Bom, contamos aqui com o excerto de Dialética da Natureza, de Engels, para entender a concepção de desenvolvimento humano para Vygotsky. Em que consiste, então, essa concepção? Nós temos duas histórias, A primeira é o materialismo dialético e a segunda é o materialismo histórico. O que nos torna humanos é o cruzamento entre as duas histórias indissociável. Então, não tem como a gente separar o que é natural do que é social. As duas histórias estão intimamente ligadas e elas fazem de nós humanos.
Bom, o ser humano, então, por meio do trabalho, ele conseguiu, né, criar novos órgãos que, por mais que sejam fabricados com uma construção pelo ser humano, não deixam de ser orgânicos nunca. E, dessa forma, a gente consegue dar um salto de superação em relação aos demais animais. Significa que os demais animais não se utilizem de instrumento, não tenham ação planejada? Não. Significa que essa função não é predominante neles. E na nossa espécie, ela é predominante. Então, o que nos faz humanos é que nós temos essa função histórica, né, as nossas funções superiores subordinando as funções inferiores. É impossível que nós nos relacionemos com o mundo sem que ele seja mediado, ou seja, estamos tratando de um processo semiótico. Como isso se dá? Existem três elementos que medeiam a nossa relação com o mundo, e são eles: o outro, o signo e o instrumento. Como nós já vimos, o instrumento ele foi capaz, né, por meio do trabalho humano, de modificar a nossa própria natureza. Então veja que dialético, né? Nós transformamos a natureza e essa natureza passa a ser algo intrínseco a nós mesmos. A complexificação do trabalho, né, que se dá por meio dos instrumentos utilizados de forma predominante no ser humano, acabou nos levando ao desenvolvimento de signos, né? Então, linguagem como um todo. O Vygotsky vai dizer, né, que a língua é a forma mais refinada do pensamento, né? Então veja só quantos anos de história humana para que nós pudéssemos nos complexificar a este ponto. E quem é o outro, né? O outro é aquele que vai nos apresentar tanto o instrumento quanto o signo. É aquele que compõe as nossas relações. Então, todos os outros com quem nós nos relacionamos são os outros que vão compor quem nós somos. O que isso significa? Significa que o ser humano é um feixe de relações sociais, como bem definiu Marx. O Vygotsky ele vai partir desse pressuposto para dizer o quê? Que o que nos compõe, o que estrutura o nosso psiquismo, o que vai nos dar a possibilidade de consciência é a significação que é produzida nas nossas relações. Vygotsky ele vai compreender o desenvolvimento em 3 estágios. Quais são esses estágios? Claramente trazidos do Hegel, mas a partir de uma inversão. Então, o Vygotsky ele vai trazer o esquema do Hegel e, em termos marxistas, né, ele vai colocar em pé aquilo que estava de cabeça para baixo. Então, quais são esses estágios? A gente tem o primeiro estágio que é em si, o segundo estágio para os outros, terceiro estágio para si. O que isso quer dizer? Qualquer função que aparece no desenvolvimento humano, ela aparece 2 vezes em cena. A primeira vez que ela aparece num caráter interpsíquico. E na segunda vez que ela aparece, ela vai aparecer num caráter intrapsíquico. O que isso significa? Eu só posso aprender a ser eu a partir do outro. Eu só consigo dominar a mim mesmo, só consigo ter autocontrole porque um dia um outro me controlou, um outro me ensinou. E uma forma muito importante de domínio sobre si e de autorregulação é a palavra. Então, a palavra que um dia foi utilizada pelo outro para me regular, hoje, numa categoria intrapsíquica, é utilizada por mim mesma para que eu me regule. E então, nós chegamos num ponto muito interessante, que é a diferenciação grandiosa do ser humano, que é a consciência. O que é a consciência, né? A consciência é essa capacidade de atividade duplicada, né? Por meio da palavra, por meio do trabalho, eu sou capaz de idealizar o que eu vou produzir antes que eu produza. E dessa forma, nós conseguimos caminhar do reino da necessidade ao reino da liberdade por meio da vontade. Bom, agora nós chegamos numa parte muito interessante. A gente vai compreender como o Vygotsky entende a personalidade humana em termos de drama. Como isso se dá então? O Vygotsky, né, ele
nos explicou que aquele que nos regulava, aquele outro que nos regulava, ele passa a ser internalizado por meio da significação da relação por nós, e então nós passamos a nos autorregular. Mas isso não se dá sem conflito, muito pelo contrário. E é por isso que o Vygotsky ele vai escolher esse termo drama para expressar o conflito, né, que é próprio do teatro e que também é próprio do pleno desenvolvimento das funções psíquicas. O que é isso então? Nesse pleno desenvolvimento das funções psíquicas, nós desenvolvemos várias funções, vários papéis. E essas funções, esses papéis se confundem dentro de nós. Então, eles sempre estão acontecendo ao mesmo tempo, mas existe um que predomina. E esse que predomina vai subordinar a si os demais. Nós vamos ler aqui um trechinho de Otelo, do Shakespeare, para entender um pouco sobre como esse conflito se dá na personalidade humana. Então vamos lá, lendo uma fala de Desdémona. Meu nobre pai, eu noto aqui que o dever está dividido. É ao Senhor que devo a vida e a educação. E minha vida e educação me ensinam a respeitá-lo sempre, pois o Senhor encarna o dever. Até aqui fui sua filha, mas eis meu marido. E assim como minha mãe mostrou seu dever ao Senhor, quando o pôs à frente de seu pai, sustento que a mim cabe professar, Senhor, dever ao mouro. Então aqui nós temos uma questão muito complicada para Desdémona, porque ela está dividida entre o pai e o marido. O pai dela não aceita o mouro de Veneza, pelo fato de ele ser mouro, e aí surge um conflito muito grande dentro dela. Então aqui nós temos a Desdémona, nas palavras da Desdémona, como um conflito, ele sempre vai partir da relação com o outro, mas a sua significação vai se tornar um conflito de nós para conosco. E é por isso que o Vygotsky escolhe esse termo teatral do drama, que ele traz de outro psicólogo húngaro, que é o Politzer, para explicar a questão de mim para comigo mesma. No seu manuscrito de 1929, que é um manuscrito póstumo, o Vygotsky ele traz uma questão muito interessante que ele puxa do Capital. Ele vai fazer uma breve anotação dizendo assim: ver Pedro e Paulo, Marx. O que é isso? Bom, no livro 1 do Capital, quando Marx está explicando a mercadoria, ele coloca uma notinha de rodapé para fazer uma relação entre a questão humana e as relações da mercadoria. Vamos dar uma lidinha. Então, na nota, diz Marx: de certo modo, ocorre com um homem o mesmo que com a mercadoria. Como não vem ao mundo dotado de um espelho, tampouco como o filósofo fistiano, eu sou eu. O homem se espelha primeiramente num outro homem. É apenas por intermédio da relação com Paulo, com seu igual, que Pedro se relaciona consigo mesmo, como ser humano. O Vygotsky ele traz essa questão, porque ele vai dizer, então, que eu só posso ser eu a partir do outro, Pedro só é Pedro porque existe Paulo, Paulo só é Paulo porque existe Pedro. E a mesma coisa se dá com as mercadorias. O que é uma mercadoria? Uma mercadoria é uma relação social. Porque uma mercadoria ela não tem valor em si, mas ela tem valor quando em relação com outra mercadoria, que vai então alinhar o quantum de trabalho que cada uma contém, o quantum de trabalho humano. E com o ser humano é da mesma forma. O ser humano é uma relação social e só existe um ser, um indivíduo, porque existe um outro. E nós estamos a todo tempo equivalendo as nossas relações para criar o valor das nossas relações. Bom, por fim, nesse manuscrito de 1929, Vygotsky faz uma pergunta muito interessante. Ele diz assim: é possível a mercadoria, algo sensível, suprassensível, e aí ele faz uma relação com, como Marx diz, que é a mercadoria sensível, suprassensível, que o Marx traz do Goethe no livro 1 do Fausto. Esse termo, sensível, suprassensível, numa tradução de Vygotsky a gente vê como suprassensual, mas a questão é algo sensível, suprassensível como a mercadoria. É possível compreendê-la sem o desenvolvimento do psiquismo humano?
E a resposta a gente já dá aqui. Não é possível compreender, porque apenas o desenvolvimento do psiquismo humano que vai se colocar como uma função de criação de categorias, é só por meio disso que nós conseguimos atribuir esse suprassensível ao mundo.